Uma boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos na Casa Espírita Lar Nogueira. Sintam-se todos acolhidos nesse ambiente de luz, de amor e de muita paz. Vamos nesse momento então elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador da vida, o nosso irmão e mestre Jesus, nosso modelo e guia, aos espíritos amigos, mentores desta casa, que estão conosco, nos amparando, nos protegendo, e pedimos que durante os trabalhos desta noite sejamos amparados por esses espíritos de luz, para que possamos, neste ambiente de amor, de serenidade, de muita paz, buscar aquilo que viemos levar. E que assim seja. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo desta noite, agradecendo a Deus, Mestre Jesus e a espiritualidade superior por esta oportunidade e pedir assistência para a leitura e interpretação do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, itens 3 e 4, que se referem à segunda revelação. Cristo, item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isto que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Item 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade vinha de natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo, e em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave. E essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau
de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Bem, meus irmãos, como foi dito acima, Jesus não veio destruir a lei, e sim cumpri-la, desenvolvê-la. Ele trouxe uma mensagem que modificou bastante as leis de Moisés, esclarecendo e fazendo as pessoas entenderem que não precisava certos rituais para falar com Deus, tirando muitas dúvidas a respeito da interpretação das leis de Moisés. Resumindo todos os mandamentos em um só, onde se refere a Deus e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus também ensinou que a vida não é terrestre, mas sim a do reino dos céus, explicando que veio ao mundo para mostrar aos homens como fazer para achar o caminho que nos leva à comunhão plena com o Pai Celestial, através da pureza dos nossos corações e dos nossos sentimentos elevados. Jesus nos mostrou, através de seus gestos e atitudes, que para ver Deus não significa registrá-lo com os nossos olhos físicos, mas senti-lo e vê-lo nas coisas simples e complexas da vida, desde o sorriso de uma criança até o desabrochar de uma flor. Então, meus irmãos, sem dúvida, Jesus nos apresentou uma conduta comportamental segura para uma vida feliz, fraterna e pacífica, guiada pelo sentimento existencial da vivência ilimitada do amor e na busca do conhecimento. Mas cabe a nós a escolha e principalmente a execução diária desse roteiro, amando e servindo sempre. O próprio Cristo se denominou como o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegaria ao Pai senão através dele. Mas Jesus, naqueles tempos, ele não disse tudo. Ele fez questão de esclarecer que mais tarde, quando os homens estiverem preparados, suas palavras, seus ensinamentos poderiam afinal ser melhor entendidos e compreendidos. E para isso, seria necessário esperar pelo desenvolvimento da ciência, para que a humanidade pudesse compreender a terceira revelação, o Espiritismo. Jesus, na grandeza de sua missão, na vivência no amor e na sua sabedoria, em João, capítulo 14, versículo 26, ele nos deixou uma grande esperança. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, precisamos agradecer todos os dias ao Mestre Jesus, ao nosso modelo, nosso guia, pelos seus ensinamentos e por ter nos enviado o Consolador. Então vamos nos ligar para continuar nessa energia principalmente dos centros vitais que comandam todo o nosso campo mental. Vamos nos ligar agora no centro vital coronário, que fica bem acima da nossa cabeça. E esse centro ligado totalmente com o mundo espiritual superior. Ele jorra energias de luz. Vamos abrir esse centro, retirando os miasmas negativos, pesados, energias erradas que por acaso temos acumulado nesse centro vital.
E vamos agora pensando no mundo espiritual, buscando Jesus, buscando os nossos irmãos que nos assistem, para que Ele, através do passe, derrame em todo o nosso campo mental essa energia poderosa que vai tomando conta, fortalecendo todo o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico também. Derrama essas energias de luz, de amor, de força. Vamos assim mentalizando que está entrando toda essa energia no nosso campo mental. Agora vamos tentar abrir o nosso frontal, que fica bem centro importante. Esse centro comanda a inteligência, os nossos conhecimentos. Vamos pedir aos amigos espirituais que realizem uma limpeza desses, retirando os pensamentos negativos, pensamentos de maldade, muitas vezes, que ficam alojados nesse centro. E agora ele abrindo-se toda a força para captar essa energia de paz, de luz, de força, de conhecimento do mundo espiritual. Vai invadindo nosso cérebro, vai fortalecendo com as palavras e as comunicações dos amigos espirituais. Entrando, fortalecendo. Agora, descendo mais, vamos nos ligar ao laríngeo. O laríngeo fica bem na garganta e comanda a nossa comunicação. Às vezes não temos assim o hábito de nos comunicar com calma, com tranquilidade, e essa energia pesada fica acumulada aqui no laríngeo, limpando essa energia pesada, miasmas negativos, palavras ríspidas. E vamos pedindo nesse momento que essa energia vá abrindo esse centro para se contatar principalmente com o mundo espiritual, que traz a força, traz a palavra amena, a palavra carinhosa, a palavra da prece, aquela palavra que nos liga com Jesus. Ele nos diz: eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio. Então vamos confiar nesse Jesus. E vamos ainda atingindo o nosso corpo, principalmente o nosso campo mental. E vamos chegar a esse campo importante que é o cardíaco, que se aloja bem aqui no nosso coração, com sentimentos, às vezes sentimentos negativos, de inimizade, de intriga, mas vamos limpar. Todos nós temos que ter pensamentos de luz e de amor, para que possamos energizar esse centro cardíaco com muito amparo, com muita harmonia, energizando, e os espíritos superiores derramam sobre ele sentimentos principalmente de amor. E sua cor azulada penetra em toda a nossa área mental. Agora vamos descendo e vamos atingir aqui o nosso estômago. Esse centro importante que temos é o plexo solar.
Vejam bem, meus queridos irmãos, ele é muito importante. Vamos então limpando, retirando toda a negatividade, asas pisadas. Como é importante cuidar desse centro, em especial nas nossas alimentações. Limpando, fazendo com que as portas desse centro se abram para receber a força, captar energia de luz e de amor, que vai harmonizar esse centro de força. E vamos contatando o nosso campo mental e vamos chegar até o esplênico. Esplênico, um centro que se evolui por toda a nossa área, tanto física como espiritual. Ele circula no nosso sangue. Muitas vezes nós nos envenenamos com pensamentos de ódio, raiva. Vamos procurar abrir esse centro, limpar totalmente esse centro de força esplênico, porque ele jorra no nosso sangue tudo de bom, que ele jorre a luz poderosa dos amigos espirituais. Ele receba essa força divina que pode irradiar e harmonizar nosso campo mental. Sabemos, meus queridos, que vários centros ainda existem, mas esses são os mais importantes. Agora chegando aos finais desse passe, vamos pedir que penetre essa luz que estamos recebendo, que vai invadindo todo o nosso campo mental, fortalecendo o nosso campo, os nossos centros vitais e fortalecendo o nosso corpo físico, para que possamos melhor nos contactar e nos comunicar com o nosso próximo, vivermos melhor nessa sociedade. Agora, pedindo a Jesus que nos envolva com toda a sua proteção, com toda a sua luz. E em nome desse Jesus amado, que sempre está a nos fortalecer, nós encerramos este passe. Pedimos que Jesus não se afaste jamais de nós. Fiquem em paz, meus queridos e amados irmãos, e que Deus nos proteja. Nesse momento, irmãos, já equilibrados através dos passes, do nosso corpo físico, nosso campo mental, vamos nos encaminhando então para os finais dos trabalhos dessa noite, elevando mais uma vez o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, aos Espíritos de luz, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente de luz, recebendo um pouquinho de alimento para a alma e para o espírito, nesse momento tão importante, e que possamos levar para os nossos lares, para compartilhar com os nossos familiares essa luz divina que estamos recebendo. E fazendo um pouquinho de caridade, vamos elevar o nosso pensamento aos nossos irmãos que constam no livro da irradiação aqui da casa, que eles sejam atendidos conforme o merecimento e sua necessidade, aos irmãozinhos dos orfanatos, dos asilos, esses irmãos que andam perambulando pelas ruas, dormindo sobre os viadutos, das pontes, que eles também possam receber um pouco dessa luz que estamos recebendo nesse momento. Aos irmãos que se encontram nos presídios, nas casas de detenção, que eles possam refletir e receber a luz do Divino Mestre e possam saírem criaturas melhores do que foram lá daqueles ambientes. Pedimos também
que todos os irmãos necessitados, dos nossos familiares, amigos, nesse momento vamos mentalizar aquele que porventura esteja passando por alguma aflição, que ele também seja atendido, conforme sua necessidade e seu merecimento. Vamos pedir pelas águas, irmãos, em especial aqui temos nossos lares, que seja colocado nela, através da magnetização, o remédio necessário para atender as nossas necessidades físicas e espirituais. Pedimos também que os nossos lares sejam visitados pelos amigos de luz, os nossos espíritos protetores, e que sejam retiradas as negatividades, os fluidos densos, e que o nosso lar possa ficar harmonizado para os próximos dias, e que somente a paz, a luz e a serenidade reinem nos nossos lares. Com essas palavras, nós vamos encerrando o trabalho dessa noite e pedindo que a luz do Divino Mestre permaneça conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos.